Qual é o verdadeiro dom de línguas e seu exato objetivo no plano da salvação? Assista até o final do vídeo para que você possa entender esse importante assunto. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Contexto Bíblico. No vídeo de hoje estaremos dando continuidade a respeito do dons ou dom de línguas. Esse é uma série que estamos passando e fizemos ali o vídeo 1, a parte 1, quem não assistiu assista. E aqui estamos fazendo agora a parte 2. Então, Atos 2, verso 1 em diante. Lemos assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2: De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então nós vimos aqui alguns elementos importantes que eu preciso falar com vocês, né? Por exemplo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então Pentecostes é que vem do termo grego, né, que é quinquagésimo, né, quinquagésimo, que é 50 dias. Então essa festa, eram 7 festas fixas ao Senhor, eram festas dos hebreus, dos judeus, então tinha essas festas, né? Então aqui tinha essa festa de Pentecostes. Essa festa de Pentecostes, ela acontece exatamente 50 dias após a festa das primícias, se você for lá em Levíticos capítulo 23. E aqui aconteceu, né, também 50 dias após a ressurreição de Jesus. Então, se você vê no contexto, você começar a ler Atos capítulo 1, verso 1 em diante, você vai perceber que Jesus ressuscitou, você vai perceber que Jesus ainda, já ressuscitado, andou 40 dias, apareceu para várias pessoas, né? E aí, então, depois passaram mais 10 dias, que o próprio Jesus disse para que eles ficassem ali em Jerusalém. Olha, fica até em Jerusalém, né? Se você ler ali em Atos 8, que eu vou ler rapidinho, capítulo 1 de Atos, verso 8, diz assim: Mas recebereis, isso é Jesus falando, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Certo? Então essa foi a ordem de Jesus. Olha, fique aqui. Então no dia de Pentecostes estava todo mundo reunido, né? Estava todo mundo ali reunidos após 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Jesus tinha subiu para o céu e os apóstolos são 12, né? E ali continua que estavam todos reunidos. O total ali era 120 pessoas. 120 pessoas. Tá? E por que eu sei isso? Porque em Atos capítulo 1, verso 15, ali fala quantas pessoas que tinha ali. Então, os cristãos, no início de tudo, os primeiros cristãos tinham um total de 120 pessoas. Ponto. Então ali estavam os 12 apóstolos, né? Matias, que fazia parte dos apóstolos, que ficou no lugar de Judas, certo? Tava ali Maria Madalena, a Maria, irmã de Jesus, os irmãos de Jesus, que na verdade são os filhos de José, né? Marido de Maria, né? Irmãos, assim, a Bíblia diz irmãos, mas por consideração Tiago e os outros mais ali. Então, o total estava tudo ali em Jerusalém. Né, estavam tudo ali. Porque Jesus fala, não se ausente de Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder primeiro. E aí nós vamos analisar aqui essa questão desse dom, né? Qual foi a necessidade, o objetivo desse dom.
enfim. Muito bem. E aqui fala que veio de repente um vento do céu, como um vento, né? Vento, né? Depois fala de apareceram também distribuídas entre línguas, né? Como de fogo. Então, vento, fogo, que mais? Pomba, na forma de uma pomba, azeite. Todos esses símbolos representam o Espírito Santo. Você vai ver na Bíblia. Então, o Espírito Santo ele tem todo esse simbolismo, né? Aí vai. Lá em João 3,8, ali está escrito que o Espírito Santo é comparado como o vento. Mateus 3,11, o Espírito Santo é comparado como fogo. Né? Zacarias lá é comparado o Espírito Santo como o azeite. Lá em Mateus, acho que Mateus 4 e Lucas 4, o Espírito Santo é simbolizado como uma pomba. Tá? Então tem esse simbolismo aí. Tá? Só mais para conhecimento, para você entender aqui o contexto de hoje, tá bom? Muito bem. Então apareceu ali línguas entre os discípulos. Agora no versículo 5. No verso 5. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Aqui está falando que quando tinha essa festa, que a festa é a festa festa das semanas, né? Que é o Pentateuco, não. Que é o Pentecostes, que é festa das semanas. Se você for lá em Levítico 23, você vai ler lá que são festas, chama Festa das Semanas, que é o Pentecostes, tá? Então, quando tinha essa festa em Jerusalém, todos os judeus de vários países se afluíam para Jerusalém participar desse evento, dessa festa, né? Então, o Pentecostes ali era 50 dias, acontecia no 50º dia, né? Depois do primeiro dia da Páscoa. Então tinha Páscoa, depois da Páscoa, do primeiro dia até passava 50 dias, aí vinha então a festa de Pentecostes. Espero que você esteja acompanhando aí o raciocínio, tá? Para você entender. Eu acho importante a gente dar uma contextualizada para a gente entender aqui a questão. Então, diz que estava lá em Jerusalém judeus vindo de todas as nações. Opa, aí nós já começamos já entender algumas coisas. Ou seja, os judeus eles foram espalhados pelo mundo afora. E quando a gente fala o mundo, né, todas as nações debaixo do céu são nações civilizadas naquela época, né? Então, não havia América do Sul, outros países, mas eram os países da atualidade daquela época, né? Então, os países que era habitado, né? Então a Bíblia, ela relata aqui que tinha os judeus espalhados para tudo quanto é canto, né? Então, vamos supor, vamos dar um exemplo. Vamos supor que um casal de judeus vai lá para os Estados Unidos e lá faz a vida lá, tal. Aí eles têm um filho, 2, 3. Quer dizer, eles são um cidadão americano, porém judeu. E assim por diante. Ou na Alemanha, são cidadãos alemães, mas judeus. Entende? Então foi dessa forma. Então eles foram espalhados, tanto para perseguição, né? Se você vê 70 anos depois de Cristo, houve a destruição de Jerusalém, isso foi disperso, né? E além disso também houve vários cativeiros, cativeiro da Síria, cativeiro babilônico, então eles se espalharam, os judeus se espalharam para tudo quanto é canto. Então eles eram, se a gente for atualizar, eles eram americanos, eram ingleses, eram alemães, eram italianos, mas tudo judeus, né? Então eles seguiam o judaísmo, né? Mesmo nascido em outras nações, mas os pais judeus, eles seguiam toda a tradição judaica. Então, quando vinha a festa, Jerusalém lotava de judeus, né? Uma informação legal que eu achei aqui nas pesquisas, que fala assim que estima-se que no primeiro século
Haviam de 8 a 10 milhões de judeus no mundo. E 60% de 10 milhões de judeus eram de fora. Não era da Judéia, não era ali da Galileia, enfim, era de fora, não vivia em Jerusalém. E quando a Bíblia fala aqui que estava habitando, não quer dizer que estava morando, porque muitos estavam ali, como Paulo, né? Muitos estavam ali em Jerusalém passando algum tempo, algumas férias, outros estavam ali para estudar, enfim. Então, por isso que fala que estava habitando em Jerusalém, né? Os judeus. Mas estava vindo de todas as nações. Aí no verso 6 fala assim: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja bem. Então, lá no verso 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e eles passaram a falar em outras línguas. Né? Línguas aqui é do grego, né? Dialectos, né? Que é idiomas. Ou seja, o Espírito Santo se apossou daquelas 120 pessoas, né? Incluindo ali os discípulos, os apóstolos, e eles falarem em outras línguas, em outros idiomas. E isso analisando do grego, ou seja, no original com o qual foi escrito o Novo Testamento. E aí você me pergunta, Éder, mas e a língua estranha? E a língua dos anjos? Calma que nós vamos prosseguir nessa série. E aí nós vamos analisar toda essa questão aí. Mas até então, aqui em Atos, eles receberam o Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas. E a multidão ficaram perplexa, né? Porque muitos judeus tinha outros idiomas, né? Tinha outra, enfim, falava outras línguas. E eles agora começam a ver aqueles homens, aquelas pessoas, ouvindo aquelas 120 pessoas, juntamente com os apóstolos ali, que completavam 120 pessoas, falando, e eles falam assim, olha, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Onde está a língua estranha aqui? Até agora, continuando. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Veja bem, não são galileus? Ou seja, aquelas 120 pessoas, os apóstolos, eles eram tudo da Galileia. E as pessoas que viviam ali em Galileia não eram pessoas cultas. Primeiro ponto. Segundo ponto. O pessoal da Galileia tinha um sotaque acentuado. Tanto é que Pedro ele foi reconhecido pelo seu sotaque. Quando perguntaram, você também estava com o mestre, não estava? Pedro negou. Não, eu nem conheço tal homem. Mas aí as pessoas falam assim, mas o seu modo de falar te condena. Você fala igual o seu mestre, que era da Galileia. E o pessoal da Galileia, eles tinham uma habilidade linguística muito, muito reduzida. Era uma língua pobre, uma língua muito simples. Entende? Por isso que eles ficaram perplexos, né? Os judeus que vieram das outras nações, que lotou ali Jerusalém no tempo dessa festa, a festa de Pentecostes, afluiu aquele monte de judeu de várias nações, de todas as nações habitadas naquela época, e chegaram ali quando viram os apóstolos falando na língua, em outros idiomas, eles ficaram, mas como que... Não são eles galileus? Todos esses aí que estão falando? Verso 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Oh, meu pai. Podia parar o vídeo por aqui, mas veja bem. Veja só o que esses judeus estavam falando dos galileus. Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna.
Como pode eles, sendo galileus, estão falando a nossa língua materna, no nosso idioma? E aí eles continuam falando, olha, aqui Lucas é interessante, como Lucas é um historiador assim, nato, né, vamos dizer assim, porque Lucas parece que ele fez um panorâmico, né, com a sua visão ali, ele começou pelo leste, aí foi para o norte, do norte foi para o oeste, e do oeste foi para o sul. Ou seja, ele analisou todo o mundo daquela época, né, habitado. Então ele começa aqui escrevendo, né, e relatando aqui. E então esses judeus de todas as nações, eles falam assim, olha, somos pardos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, ou seja, da região ali são regiões orientais, né? E a Babilônia, região da Babilônia e orientais. Então ali seria o leste. Depois, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha. Ou seja, essa é a região da Ásia Menor e da Síria. Todos esses países que vimos aí. Depois, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. Então, Egito e Líbia é o norte da África. Certo? E depois, e romanos, que aqui residem. Romanos também, porém judeus. E aí no verso 11 eles falam assim, tanto judeus como prosélitos são todos os gentios que se convertia ao judaísmo. Então é os prosélitos. Cretenses e arábios. Cretenses, né, que é a ilha de Creta, né, ao sul da Grécia, e os arábios, que é a Arábia Saudita, né, fronteira com a Palestina. Então tinha milhões, né, milhões de judeus ali que viviam na ilha de Creta, no sul da Grécia, e também era o lar dos judeus ali, milhões de judeus que viviam na fronteira com a Palestina, na Arábia Saudita ali. Então você vê que judeus de vários lugares, né? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, de novo, nossas próprias línguas, as grandezas de Deus? Ou seja, como pode eles, sendo galileus, falando em nossa língua materna, as grandezas de Deus? E aí depois, no contexto ali, você vai ver o discurso de Pedro. Qual que era a grandeza de Deus? Aí Pedro começou a discursar. E aí fala, este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí todos aqueles judeus, eles falaram, Pedro, e disseram aos outros, né? Que faremos então, pois? E aí Pedro, arrependei-vos e sejam batizados. E aí toda essa questão. Então de 120 pessoas cristãs, que eram os cristãos, eram 120 pessoas, passaram para 3.120 pessoas. Essa grandeza de Deus é o Evangelho. Vocês lembram lá em Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20, quando Jesus deu aquela ordem, aquela comissão, ide pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês lembram? Essa foi a comissão. E aí isso está em Mateus 28, lá em João 14, versos 16, 17, 25 e 26, o próprio Jesus ele promete, olha, eis que eu irei, mas eu mandarei um outro Consolador, o Espírito Santo. Queridos, é assim, o que o ser humano não pode fazer, Deus intervém e faz. Então nós temos a nossa parte e Deus tem a parte dele. O povo de Galileia, eles tinham como eu já disse, eles tinham um linguajar simples. Eles falavam uma língua simples. Naquela época não tinha como tem hoje, né? Lá não tinha um curso de espanhol, não tinha um curso de inglês, nada disso.
Só que Jesus disse que eles deveriam pregar o evangelho a todas as nações. Agora, como que eles iam fazer isso? Pergunto. Como que eles iam fazer? Então, até onde o ser humano pode ir, Deus não vai fazer. Agora, no momento que o ser humano não tem o que fazer, aí há uma intervenção divina. Nesse caso aqui, precisava o evangelho expandir. Então veja bem, qual era o objetivo do dom de língua? Isso tem que ficar muito claro. Qual que era o objetivo? Né? Como diz o outro, né? Era o pontapé inicial. Era o pontapé inicial da pregação do evangelho. E o que é evangelho? Boas novas. Que boas novas era essa? Aquilo que Pedro discursou. Que Jesus era o Messias. Que ele foi crucificado, mas ressuscitou no terceiro dia. E ele voltará. Então, este é o evangelho. Agora, precisou do dom de línguas? Cada um falando num idioma diferente? Eu imagino que Pedro juntou com um grupinho, o outro, Tiago, juntou com outro grupinho, e cada um falando cada um falando a língua daquele grupinho, e falando do evangelho, e falando da salvação, do plano da salvação. Esse é o objetivo do dom de línguas. Não tem outro. E se você seguir dentro desse contexto, você consegue interpretar outros textos que vai falar sobre língua que nós vamos estar passando aqui para vocês. Mas o objetivo do dom de língua é esse. É o pontapé inicial do evangelho. É para iniciar, para dar o pontapé. Como que Galileus, esses homens, né, os 12 apóstolos, mais aquelas outras pessoas ali que estavam com o apóstolo, né, Maria, a mãe de Jesus, a outra Maria, os irmãos de Jesus, como que eles iam pregar o evangelho? Pergunto, como? Só uma intervenção divina. Só uma intervenção divina. Às vezes, querido, às vezes as pessoas, elas não que eu não acredito no mundo espiritual. Existe o mundo espiritual. Mas às vezes as pessoas, elas vai pro, como que eu posso dizer? Ela espiritualiza demais. Então, espiritualiza demais a questão. Você não pode nem espiritualizar demais e nem deixar de espiritualizar as coisas. Então você tem que estar ali no equilíbrio no meio. Ah, não existe coisa espiritual. Também está errado. Ou então tudo que acontece na sua vida você espiritualiza. E esse era um exemplo do dom de língua. O dom de língua foi um poder espiritual, sim. Foi o Espírito Santo, isso foi um milagre. Né? Foi derramado sobre eles idiomas. E eles começaram a falar outras línguas. É a mesma coisa, você nunca teve um contato com a língua japonesa e agora você começa a falar o japonês. Sendo que você nunca estudou, nunca teve contato com essa língua e agora você fala o japonês para um japonês perfeitamente. Perfeitamente. Foi isso que aconteceu com os apóstolos e com aquelas pessoas. Mas Éder, e esse dom de línguas que é falado hoje? E esse dom de línguas? E aí nós precisamos analisar. Aonde está esse outro dom de língua? Então nós precisamos analisar dentro da escritura, dentro do seu contexto. Certo? Então, o objetivo do dom de língua, que é idiomas no grego, né? Por exemplo, língua, né? Falar em línguas. No grego é glossolalia, né? Glossa, né? Língua é glossa e lália, ato de falar. Falar em línguas. Então, glossolalia. Falar em línguas. Então, esse é o objetivo. Ou seja, dar o pontapé inicial para a propagação do evangelho para cumprir uma ordem do mestre. Qual foi a ordem de Jesus? E de pregar todo o evangelho. Como é que eu vou pregar o evangelho para um chinês
se eu não sei falar chinês? E se ele não sabe o português? Ele não vai entender nada. Hoje é diferente. Hoje existem os cursos. Tem curso de inglês, curso de chinês, tem curso para tudo, né? Logicamente, eu não vou dizer para você que eu não acredito que se houver uma necessidade, se tiver uma pessoa que precisa falar alguma coisa das grandezas de Deus para salvar uma alma lá do outro lado do mundo e não teve condições de estudar, e eu creio sim que Deus pode usar essa pessoa, pode derramar o poder do Espírito Santo, eu creio que vai acontecer isso no final, da pessoa pregar o evangelho para outra pessoa, de outra nação, sendo que ele nem nunca teve contato com essa língua, não teve oportunidade, enfim. Às vezes a pessoa não teve oportunidade, não teve recursos, né? E aí então Deus pode usar sim. Mas, queridos, são línguas estrangeiras. Está bem claro aqui. Como podemos ouvir esses galileus falando em nossa língua materna? Na nossa própria língua. Veja as expressões. Então está bem claro, Atos 2 aqui, a questão de dom de línguas. Muito claro. Então era isso aí que eu queria passar. Eu gostaria de ler aqui duas citações que eu achei muito interessante. Logicamente, como eu falei, esse assunto não se esgota. Dá para a gente analisar muito mais profundamente essa questão aqui do dom de língua de Atos, mas eu acho que ficou bem claro essa questão. Então, tinha lá os 12 apóstolos, né, mais 120 pessoas, né? 120 é o total. 120, né? Juntamente com os 12 apóstolos, dava um total de 120 pessoas. E eles falaram em outras línguas. Para quê? Para expandir, porque o evangelho deveria ser pregado ao mundo todo. E como que ia acontecer? Como que ia acontecer uma coisa dessa? Só com aqueles galileus. Como? Então veja essa citação que eu achei assim, muito relevante, muito importante. Diz assim: um novo dom foi então prometido. Deviam pregar entre outras nações e recebiam poder de falar em outras línguas. Os apóstolos e seus cooperadores eram homens iletrados. Eram pescadores. Eram pessoas simples, pessoas do campo. Iletrados. Todavia, mediante o derramamento do Espírito, no dia de Pentecostes, na sua linguagem, fosse no próprio idioma ou no estrangeiro, tornou-se pura, simples e correta, tanto nas palavras como na pronúncia. Olha que poder. Continua aqui a citação. O Espírito Santo, assumindo a forma de línguas de fogo, repousou sobre a Assembleia. Isto era um emblema do dom então outorgado aos discípulos, o qual os capacitava a falar com fluência línguas com as quais não tinha nunca entrado em contato. Rapaz, veja que coisa interessante. Esta diversidade de línguas teria sido um grande embaraço à proclamação do Evangelho. Deus, veja bem, olha aonde entra aqui Deus. Deus, portanto, de maneira miraculosa, supriu a deficiência dos apóstolos. O Espírito Santo fez por eles o que não teria podido fazer por si mesmos em toda uma existência. Agora podiam proclamar as verdades do Evangelho em toda parte, falando com perfeição a língua daqueles por quem trabalhavam. Este miraculoso dom era para o mundo uma forte evidência de que o trabalho deles levava o sinete do céu. Rapaz, eita nós, hein? Eu falo para vocês. Contexto bíblico é tudo. Contexto bíblico é tudo.
Então, em Atos dos Apóstolos, está bem claro, está bem, muito claro, o que eles falaram aqui, o Espírito Santo encheram eles desse dom de falar em outras línguas, né? Língua estranha, né? Língua estranha. Estranha para eles, né? Porque a língua chinesa, japonesa, para mim é uma língua estranha, eu não entendo nada. Tem uma bolufa. E para eles era estranha. Mas o Espírito Santo deram o poder para eles e eles falaram essa língua fluentemente, as grandezas de Deus. E ali apresentou o Senhor Jesus, o Salvador. E eles então, muitos ali se arrependeram e foram batizados. 3.000 almas, 3.000 pessoas. Pergunto, deu ou não deu um pontapé inicial no Evangelho? Para que se cumpra então a palavra de Deus, que o Evangelho seria pregado ao mundo inteiro. Interessante, né? E aí, você gostou desse vídeo de hoje? Se você gostou, deixa aí seu like, compartilha aí com seus amigos, nas suas redes sociais, na sua faculdade, aí, na sua igreja, seu trabalho, enfim. Peço assim encarecidamente que você compartilhe para assim que as outras pessoas também possam assistir e possam estar aprendendo, todos nós juntos aqui aprendendo. E deixa aí seu comentário, o que você acha? Essas línguas aqui, que línguas que era essa? Né? Eu acho que o texto aqui ficou bem claro, né? Mostrando aqui os países, era lógico, eram os países da antiguidade, aqueles países lá, mas se a gente for trazer para nosso tempo agora, eu poderia falar Alemanha, Japão, Austrália, e assim por diante. E assim por diante. Então eram os países que tinham naquela época e os galileus precisavam pregar o evangelho. Como que eles iam fazer isso? Curso de inglês não tinha naquele tempo. Escola de inglês? Não tinha. Escola para ensinar o francês, ensinar o espanhol? Não tinha. E aí? Havia necessidade da intervenção de Deus. E aí Deus mandou o Espírito Santo para fazer o trabalho que o homem não tinha como fazer. Simples assim, meu amigo. É simples. A palavra de Deus é simples. Mas tem pessoas que saem falando aí um monte de groselha. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Deus abençoe aí você, abençoe seus estudos. Nós vamos ficando por aqui. E te aguardo aí no próximo vídeo. Valeu!